Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Celso Godoy. Estamos gravando mais uma videoaula para o canal EBD, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. E hoje nós vamos gravar a lição de número 3, tá? Que será ministrado na sua igreja no dia 21 de abril de 2024, num domingo, como é de costume, né? Porque é a nossa escola bíblica dominical, ou seja, ela é ministrada todos os domingos, né? É um curso teológico nas igrejas, tá? O melhor curso teológico é a revista, né, da escola bíblica dominical. O nosso texto áureo, ou seja, o nosso texto, né, principal dessa lição, o céu, o destino do cristão. Então o céu é o destino de todos aqueles que é salvo em Cristo Jesus, né? É o seu destinatário, é o céu. A nossa lição, ela é comentada pelo nosso comentarista Osiel Gomes, tá? Um exímio teólogo, pastor renomado, tá? E um design muito bonito, como eu sempre tenho mostrado, tá? Uma família ao caminho do céu, né? Na carreira que lhe foi proposta, né? Servir a Cristo com fidelidade. O nosso tema da lição, uma carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então esse é o tema geral da nossa lição e o tema central da lição que nós vamos discorrer hoje é o céu, o destino do cristão. O céu, sem dúvida, meus queridos, é real, tá? E a Bíblia nos ensina acerca dessa realidade maravilhosa, ok? É a Bíblia que nos garante a realidade, né, do céu. Ele é concreto, ele é real, ele é palpável, ele é visível, ok? O céu também chamado de reino de Deus, com certeza é o lugar de todo aquele que crê em Deus. Todos aqueles que obedecem, crê e obedecem a Deus, o seu destino é o céu, sem dúvida, né? Com certeza. O nosso texto áureo está em Filipenses, capítulo 3, verso 20, e diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E foi ele que deixou essa garantia após a sua ressurreição. Ele chamou seus discípulos ali no Monte das Oliveiras e depois de passar várias instruções para eles a respeito, né, da evangelização, do batismo no Espírito Santo, então ele foi assunto aos céus e foi elevado às alturas. E conforme foi se elevando às alturas, então o discípulo, atento olhando, então lhe apareceu um anjo lhe dizendo: varões, por que estão atentos, né? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vai vir outra vez, tá? E dessa vez para buscar o seu povo, aqueles que crêem no nome dele. E assim Jesus foi ocultado por uma nuvem, e não mais viram ele, e os discípulos saíram cheios do Espírito Santo para o lugar onde Jesus designou para que eles esperassem até que do alto eles fossem revestidos com o Espírito Santo de Deus. E assim aconteceu, né? Jesus foi assunto aos céus e garantiu-lhe a vitória, que estariam com eles para todo sempre, até a consumação dos séculos. Na nossa verdade prática, o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança, né? Então o crente está com os pés na terra, mas a sua mente está, né, ligada no céu, pensando diuturnamente nas coisas celestiais. Colossenses 3 e 2, né? Que nós devemos pensar, né? Andar com o nosso pensamento ligado aos céus, ok? A nossa leitura bíblica em classe, meus queridos, está em Filipenses, capítulo 3,
versículo 13, versículo 14, versículo 20 e versículo 21. E também Apocalipse, capítulo 21, verso 1 ao 4. Né? Aqui tem um relato, né, de Paulo aos Filipenses, falando sobre, né, a cidade que nós vamos morar. Né? Aguarda-nos uma cidade no céu. Tá? Não vou ler para nós ganharmos tempo. E Apocalipse confirma essa verdade, né? Onde João viu um novo céu e uma nova terra, onde as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Né? E ali não haverá pranto, ranger de dente, dor, né, sofrimento, mas haverá plenitude de vida, plenitude de alegria, né, e de vida eterna. Então aqui está esse resumo sobre esses textos, onde Paulo afirma e também João afirma sobre o lugar que nós vamos morar, que é a cidade santa, tá? Que Jesus foi preparar para nós, ok? Para cada um de nós. Então, avançando para a nossa introdução da nossa lição, ela, como é de costume, né? Os nossos comentaristas dividem a lição em 3 tópicos principais, tá? Primeiro a introdução, depois vem o primeiro tópico, o céu, o alvo de todo cristão, com 2 subpontos esse primeiro tópico, tá? Com 3 subpontos. O segundo tópico que é com 2 subpontos, ok? No segundo subtópico, ou segundo tópico, nós temos a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Aí nós temos 2 subpontos, primeiro e segundo. E o terceiro e último tópico, nós temos 3 subpontos, o céu, o fim da jornada cristã, com 3 subpontos. E são sobre esses temas, né, esses tópicos que nós vamos discorrer, né, trazer aqui subsídio, né, o conteúdo da lição, trazendo subsídio para você licionar na sua classe, se você que é professor, você que é aluno, tirar nota 10 no domingo, né, nessa maravilhosa lição, que é o céu, o destino de todo cristão. Que maravilha, né? Dos ímpios o destino é outro, mas do cristão o itinerário, o ponto final é o céu, tá? Um final feliz para sempre com Cristo Jesus. Já viu falar num final feliz? Né? Então esse é o melhor final, né? É melhor que o começo. Se você manter fiel, o fim será melhor do que o começo, porque você vai viver eternamente com Cristo. E o fim não será fim, será eterno, né? Uma vida eterna com Cristo Jesus, né? Pode terminar essa terra, essa vida terrena, mas a vida espiritual continuar para sempre com Deus no infinito, lá no céu, na sua glória, contemplando as suas maravilhas, adorando Ele eternamente. Então, avançando para o nosso primeiro tópico da nossa lição, né, eu fiz um resumo de toda a lição para não ficar muito extenso o nosso vídeo, né, que ninguém merece, né? Um vídeo muito extenso, as pessoas às vezes têm até preguiça de assistir o vídeo todo. Então a gente resume no máximo para ficar mais confortável, né? Ficar mais tolerável o vídeo e vocês aprenderem a palavra de Deus. Então, como diz a lição de número 3, o céu, o destino do cristão, e o primeiro tópico, o céu, o alvo de todo cristão, né? Todo cristão tem como alvo o céu, e ele não pode errar o alvo. E o que faz errar o alvo, o que faz o cristão errar o alvo, é o pecado, tá? Ele não está livre do pecado. Se ele pecar, ele tem que recomeçar, tem que pedir perdão, levantar da cinza, do pó e procurar, né, sempre estar acertando o alvo, né, que é uma vida de santidade, uma vida de regeneração, uma vida de novidade em Cristo Jesus, de santificação, né? Então, aí você vai estar sempre acertando o alvo, né? Então, nós precisamos sempre estar com a nossa vida em dias para nós chegarmos ao nosso destino, que é os céus, aonde está o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós almejamos vê-lo como Ele é, tá? Então, esse primeiro ponto, definindo o céu. Então, nós vamos trazer aqui, meus queridos, uma definição do céu. O que é céu? O céu é real, não é um mito, tá? Não é uma miragem, não é uma utopia, mas o céu é real. É real, tá? Miragem é quando você está no deserto, né, com uma sede danada, não tem água, e a sua mente fica tão transtornada, os seus olhos, que você tem
miragem, você vê fonte de água onde não tem água, tá? E não é real, é só um imaginário, tá? É uma utopia. Então isso é uma miragem, é uma utopia. Mas aqui não, aqui pelos olhos da fé, você veja um céu real, concreto, aonde a habitação de nosso Deus é onde habitam os seres celestiais e de onde emana todo o poder. É o mundo espiritual de Deus que comanda o mundo terreno, o universo, né? E a Terra, o globo terrestre. É de lá que saem, certo? As diretrizes, certo? As ordens e as definições. É do nosso Deus, chamado terceiro céu. Nós vamos ver nessa definição aqui do que é céu, tá? Céu, uma definição de céu. Nós temos 3 tipos de céu, meus queridos. Quais são eles? O céu atmosférico da Terra, está em Deuteronômio 11, em versículo 17, é só você conferir. O céu galáctico, ou das galáxias, das estrelas, tá? Gênesis, você confere lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15. E o céu espiritual, de poder, o qual é a habitação de nosso Deus. Apocalipse 3, verso 12, e Isaías 63 e 15. Esses 3 tipos de céus são mencionados na Bíblia aproximadamente 699 vezes, tá? Comprovando a sua real existência, tá? Então essas palavras, céus, é mencionado na Bíblia 699 vezes, né? Aqui comprovando a sua real existência. Então nós temos 3 tipos de céu, né? No grego é chamado de o primeiro céu, ou Uranus, tá? É o céu que tem essa abóbada azul, tá? O céu das nuvens, o que as nossas vistas alcança, né? Esse espaço atmosférico é o primeiro céu, chamado no grego Ouranos, né? Com acento final no Ouranos. E Mesorâneos, tá? Que é o céu intermediário entre o primeiro céu e o terceiro céu, que é o céu das estrelas, da galáxia, né? O céu dos astros, tá? Pouco visível, com binóculo talvez você consegue ver alguma coisa, né? As estrelas e assim por diante, ou a constelação, né? Há pouco foi informado que vai haver uma explosão de uma estrela de milhões de anos, está 3.000 anos-luz da Terra, e vai ser possível ver essa explosão aí durante a madrugada, certo? É o que cientistas estão informando. Então esse é o Mesorâneos, que é o céu da galáxia, sabe? Das estrelas, tá? Então o primeiro é das nuvens, essa abóbada azul que nós vemos, tá? É o primeiro céu, o atmosférico, ok? E temos o terceiro céu, que é Eporâneos, que é a habitação de Deus, aonde habita o Todo-Poderoso e as criaturas celestiais, também poderosas em Deus, né? E é daí que emana todo o poder de Deus, certo? Para determinar o destino de toda a humanidade. Está tudo sob o controle de Deus. Embora o homem tenha livre-arbítrio, mas quando foge da situação, Deus entra para controlar tudo e pôr as coisas nos lugares. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Talvez você está com um problema muito grande, está com uma situação difícil, né? Mas não esqueça que Deus está no controle de tudo. E no final vai dar tudo certo se você crer e confiar em Deus, porque Ele é o Deus que determina todas as coisas, tá? A última palavra não é do político. A última palavra não é do médico. A última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus. O médico fala, olha, não tem mais jeito, está condenado. Jesus disse, não, tem jeito e eu vou dar vida para ele, vou curar a sua enfermidade, tá? O presidente da república disse, olha, não tem mais condições. Deus, não, fica tranquilo que está tudo no meu controle e vai dar tudo certo, né? Então o homem fala, mas quem tem a última palavra é Deus. É preciso de crer e confiar na palavra poderosa de nosso Deus. Então está aí a definição de céu, tá? 3, guarda aí, 3 céus, né? Céu atmosférico, céu da galáxia, das estrelas
e o terceiro céu, aonde está o paraíso, o seio de Abraão que foi levado para lá, aonde estão os que morreram em Cristo salvos, tá? Ali, debaixo do trono de Deus. Deus está acima, tá? Ele está no terceiro céu, acima de todas as criaturas, porque Ele é Deus, ok? Terminando dito essas palavras, terminando esse primeiro ponto, nós vamos para o segundo ponto. O céu conforme o ensino de Paulo. Olha aí que maravilha, né? Então Paulo também falou sobre o céu. E ele diz que conheceu um homem, não sabe se no espírito ou no corpo, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele estava falando dele, né? Mas para não se exaltar, ele prefere colocar, né, na terceira pessoa. Mas realmente foi ele que foi arrebatado. O céu não é um lugar imaginário, mas sim uma região literal, com dimensões sobrenaturais, regidas pelo poder de Deus. Paulo foi arrebatado e esteve nessa região e ouviu coisas que aos homens não é lícito falar. 2 Coríntios 12, verso 2 e 4, aqui fala do arrebatamento de Paulo, certamente em espírito. Ele diz que não sabe se foi espírito ou em corpo. Bom, mas deve ser muito, a gente fica muito curioso, que coisas que Deus falou para ele ali, né? E não é lícito falar ao homem, né? Eu acho que até para que ele não tivesse, né, se exaltasse pela glória, né? Pelo aquilo que Deus levou ele ouvir e ver ali no céu, como João, né? João foi dado uma revelação em Apocalipse, né? Com muito mistério ali, mas Paulo não foi dado a ele, né, a determinação que ele revelasse o que ele ouviu e viu ali no céu, né? Só ficamos na curiosidade, mas um dia nós vamos saber quando chegar lá. Céu é a habitação de Deus, tá? O cristão se relaciona com Deus ligado emocionalmente e espiritualmente a essa região celeste, tá? A gente se relaciona com Deus. Quando nós oramos em espírito, nós chegamos a esse céu através da nossa fé, tá? Para relacionar com Deus, né? Nessas regiões celestiais. Tendo certeza de que irá conhecer, né? Irá conhecer e habitar nas regiões celestiais. Efésios 1 e 3. Então, a nossa morada, o nosso destino é o céu, Paulo diz aos Efésios. Nós, pela fé, cremos que vamos habitar nessas regiões celestiais. Então, o céu é real. O céu não é uma utopia, mas o céu é real. E nós cremos. E Jesus prometeu que ele, aonde estiver, nós estaremos com ele um dia, tá? Estamos crendo nessa promessa. Avançando para o terceiro ponto do primeiro tópico, o alvo do cristão. Olha aí, o homem, depois de aceitar a Jesus como Salvador, ele passa para o estado de salvo, para a situação de salvo, tá? De regenerado, de novo nascimento, ok? E recebe a cidadania celestial e passa a desejar a pátria celestial, como aconteceu com os cristãos primitivos, tá? Que viviam como se fosse a qualquer momento morar nos céus. Eles avistavam pela fé a Nova Jerusalém, a cidade santa, tá? Nós temos Hebreus 11 e 8, aí versículo 11 até o 10, que fala sobre Abraão, que pela fé ele saiu do meio de sua parentela para um lugar que ele não conhecia, mas Deus disse: vai, porque eu tenho grandes promessas. Ele foi. E também tem em Filipenses 3 e 20, pela fé também cremos que um dia nós vamos morar no céu. Então, o céu é o nosso alvo. O apóstolo Paulo disse: eu terminei a carreira, né? Combati o combate e aguardo, né, alcançar, né, atingir o alvo e receber o galardão que Deus tem para todos aqueles que amam a sua vinda, que amam a sua volta. Então, o nosso alvo é o céu. E nós temos que combater, nós temos que correr como um atleta. Perdão. Correr como um atleta. O atleta, ele se prepara, né? Ele se afadiga, né? Ele chega ao extremo, exercitando, treinando, para quando chegar no dia da competição,
ele alcançar o alvo, ele chegar primeiro, ele alcançar e ganhar o troféu, né? Ganhar o laurel. E nós não somos diferentes, nós somos atleta de Cristo. Nós estamos nessa carreira, né? E nós não podemos correr demais, senão pode cansar e cair, mas temos que seguir a carreira, a boa carreira que está nos proposta, né? Não parando, mas sempre naquele movimento, né? Quando podemos falar aí numa carreira, né? Assim, temperada, né? Nem de mais nem de menos, para nós chegarmos ao final e recebermos a coroa da vida, ok? Então precisamos estar constantemente orando, constantemente jejuando, constantemente consagrando, lendo a Bíblia, né? Fazendo evangelismo, indo à igreja para adorar o Senhor, porque esse é o exercício espiritual. Paulo diz que o exercício físico a pouco aproveita, ele não diz que não deve fazer. Mas se você quiser viver bem, saudável, você tem que também fazer o exercício físico. Mas o exercício espiritual, ele é para a vida eterna. Então, é preciso, né, priorizar, né, não deixar de fazer o exercício físico, mas priorizar o reino de Deus. É o exercício espiritual que está na oração, na consagração, né, para vencermos, para ganharmos esse prêmio que está proposto, que é a coroa da vida, né? Se quisermos ter vida eterna, precisamos combater o bom combate, correr a boa carreira e terminar ela e guardar a fé em Cristo Jesus. Então esse é o alvo do cristão, é os céus, tá? Vários profetas, o pai da fé Abraão, enxergava pela fé e eles correram a carreira que está proposta e alcançou, né, o prêmio que Deus vai dar naquele dia a cada um deles. Certo? Avançando para o segundo tópico da nossa lição, a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Então vamos ver aqui uma descrição, um panorama, né? Não dá para ver por detalhes, né? Porque ainda não chegamos lá, mas pela fé nós vamos ver aqui através da palavra de Deus, né, um panorama, né, um resumo dos céus, tá? Por dentro, ok? A descrição do céu segundo o livro de Apocalipse, né? Apocalipse, né? Apo, sombra, lipse, tirar, revelar. Então, sair da sombra, tá? Ao que estava oculto nas trevas, agora é revelado. Estava na sombra. Então, Apocalipse significa revelação das coisas futuras. Então, sair da sombra, revelar. Aquilo que estava oculto agora é revelado aos santos, aqueles que buscam e lêem a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que lêem e bem mais aventurado aqueles que praticam a palavra. Então, o Apocalipse é o livro das revelações. Então, nós vamos ver aqui, né, não no total, mas uma visão, né, resumida e geral dos céus. O novo céu e a nova terra, né? João, na ilha de Patmos, ele foi arrebatado e viu um novo céu, tá? Diferente de tudo que possamos imaginar. Olha que maravilha. João estava ali largado na ilha de Patmos para morrer. Domiciano tentou matá-lo em um latão fervente de óleo, não conseguiu, saiu ileso. E João, com quase 90 anos, ele falou: vou pôr esse velho na ilha de Patmos ali, é para os criminosos, é para os malfeitores, ali naquela ilha não tem escape, vamos deixar ele lá, quero ver se ele não morre. E João, longe da igreja que ele administrava, longe da família, longe de todo o convívio ali na cidade de Éfeso, se não estou equivocado, e João agora disse: é meu fim. Mas estava enganado, foi um novo começo. João estava ali e Jesus disse: João, sobe para cá, vou te mostrar o céu. Então, quando você pensa que tudo acabou, meu querido, aí Deus vai te mostrar as coisas maravilhosas, vai fazer grandes coisas na sua vida. Assim estava João, nessa situação, e Deus então mostra o céu para ele, e ele tem um novo avivamento. Tudo, aquele sofrimento foi embora, e agora João está nos céus, né, em espírito, ok? Então João, na ilha de Patmos, ele foi arrebatado e viu um novo céu, diferente de tudo que possamos imaginar. Algo já
mais visto por alguém. Apocalipse 21:1. É só você ler Apocalipse 21, você vai ter essa descrição. Houve outros personagens da Bíblia, como o profeta Isaías e o apóstolo Pedro, que também receberam de Deus o entendimento de um novo céu e uma nova terra. Então, esses também tiveram o privilégio de ter esse entendimento, essa revelação, tá? Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E acima voava, né, os querubins, com 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cobrir os pés significa reverência, né? Cobrir o rosto, né, a santidade de Deus. E voava era serviço ao Deus Todo-Poderoso, tá? E 3 vezes eles louvavam o Senhor: Santo, 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 porque no céu temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, honrando as 3 pessoas da Trindade, como nós cremos. 3 pessoas em um único Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, né, ele falou pelos profetas, ele projetou a salvação para nós, embora o homem caiu no pecado, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele planejou o plano da salvação, né? Como eu digo, misericórdia e graça não são sinônimos, mas são antônimos, né? Eu disse na lição passada, tá? Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecíamos. O que nós merecíamos? Tá? As trevas, o inferno, tá? A perdição eterna, o castigo. Mas Deus, pela sua misericórdia, não nos deu o que nós merecíamos. A graça é um antônimo. A graça é Deus dar aquilo que nós não merecemos. Tá? O que nós não merecemos? Na misericórdia, Deus não deu aquilo que nós merecemos. Na graça, Deus dá aquilo que nós não merecemos. O que nós não merecemos? O céu. Nós merecemos o inferno. A vida eterna. Nós merecemos a morte eterna, né? A salvação. Nós merecemos a perdição. Mas Deus de graça nos deu a salvação. Então, misericórdia é Deus dar aquilo que nós não merecemos, mas pela a graça, melhor dizendo, mas pela sua infinita graça, que é representado na pessoa de Cristo, Ele nos deu tudo aquilo que nós não merecemos, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o céu, que é o nosso itinerário, tá? Então é muito importante, tá? Então João estava nessas condições, e ele ouve, né, como eu disse, outros personagens como Isaías e Pedro também, tá? Teve esse entendimento sobre o céu. Deus revelou a eles, né, mostrou a eles, e eles trouxeram esse ensinamento para nós, que o céu é real, o céu é concreto, é palpável, né? Pela fé nós podemos crer, né, e podemos senti-lo, né, em nossas vidas, tá? O reino de Deus é o céu é o reino de Deus e está entre vós, tá? Segundo ponto do segundo tópico: a linda cidade como nossa nova morada. Olha aí, tá? Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2 e 3, eu vou vos preparar lugar. Jesus disse: não turbei os vossos corações, crede em mim e crede também em Deus. Eu vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E voltarei outra vez para buscar vocês, para que estejam comigo, né, aonde eu estiver. Olha que maravilha, né? Só Jesus para fazer isso para nós, ou por nós, tá? Então ele prometeu, ele está preparando uma linda cidade. No arrebatamento seremos levados para esse lugar maravilhoso, tá? E esse lugar, ou essa cidade, foi vista por João descendo do céu, Apocalipse 21:2. Tá? Aqui já fala, né, depois do arrebatamento, quando essa cidade vai vir endereçada como uma noiva ao noivo, né, ali na Nova Jerusalém. Tá? Alguns dizem que ela vai ficar nos ares, iluminando a Jerusalém aqui na terra no milênio, certo?
e ali estarão todos os salvos ali com Cristo, e a luz ali será o Cordeiro que iluminará, a luz é o próprio Deus, certo? Então João viu isso depois do arrebatamento ali no Apocalipse, revela essa cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém, com 12 fundamentos, que são com os nomes dos apóstolos, as 12 portas, né? A cidade ali maravilhosa que vai vir endereçada do céu. Depois disso vai ver, né? Depois de passar todas essas coisas, depois do juízo final, né? Vai ver um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e nova terra é o reino de Deus. Pode chamar o novo céu e nova terra de céus, de reino de Deus, porque ali não haverá mais injustiça, e haverá paz eterna, né? Comunhão eterna com Deus. Então, é um novo céu e nova terra, porque os céus e a terra que nós vemos serão passados, mas as palavras de Jesus não passará. Tudo isso vai ser cumprido. Haverá um novo céu e uma nova terra, aonde reina a justiça para os salvos, e será o itinerário de cada um de nós. Nós sabemos que o reino de Deus significa os céus, tá? E quando forem criados novos céus e nova terra, tudo será reino de Deus, tá? Vai se misturar tudo, ok? Essa será a habitação final de todos os salvos em Cristo, onde para sempre habitará a justiça. Você pode conferir em 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 e Apocalipse 21, verso 1 ao 2. Tem essas revelações maravilhosas no livro das revelações Apocalipse, tá? Sabemos que Apocalipse, ele fala do passado, do presente e do futuro. Do capítulo 1, né, ele fala do Cristo ressurreto. No capítulo 2, ele fala das 7 igrejas da Ásia e dos 7 pastores. E do capítulo 4, né, que é uma introdução do capítulo 6, até o capítulo 22, que é o último capítulo do Apocalipse, vai revelar as coisas do futuro, tá? A grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, o milênio, a guerra do Armagedon, depois do milênio, tá? O juízo final, e depois de tudo passado isso, haverá um novo céu e uma terra onde habita a justiça, ok? Então será lindo, e essa aí é uma descrição maravilhosa da nossa linda cidade como a nova morada, a nova Jerusalém. Avançando agora para o terceiro ponto da nossa lição, e último, né, o terceiro tópico, o céu, o fim da jornada cristã. Olha aí, um final feliz, tá? O fim de cada um de nós que sofremos aqui na terra. Jesus disse, olha, se você quiser me seguir, tá? Toma a sua cruz e siga-me, ok? Então, é o caminho estreito que nós tivemos na lição passada. É o caminho de tribulação, o caminho de sofrimento, porque nós estamos, né, na mão certa e o mundo está na contramão, e nós não podemos entrar na contramão, nós temos que seguir na mão certa. Alguém diz que nós estamos na contramão do mundo. Não, eu não concordo, nós estamos na mão certa, o mundo é que está na contramão. Por que parece que nós estamos na contramão do mundo? Porque a maioria está no mundo, e a minoria está no caminho estreito, que é o céu. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então você vai na sua mão, numa estrada, e vem 300 carros na contramão, buzinando para você sair e dizendo que ele está na mão certa. E você vai dizer, não, a placa está me afirmando, que é a palavra de Deus, né? A placa que indica o caminho, está me afirmando que eu estou na mão certa, é vocês que estão na mão errada. Mas como é a maioria, eles querem dizer que nós estamos na contramão. Não, nós estamos na mão certa, quem está na contramão é o mundo. Tá? E a nossa cultura não é uma contracultura, mas é a cultura certa, a contracultura é do mundo. Então nós estamos na mão certa, a nossa cultura é a certa, e a contracultura é do mundo, e a contramão também é do mundo. E você glorifica a Deus que nós estamos no caminho certo, tá? Não vai na conversa deles que você está na contramão, senão você entra, né, na contramão deles, ok? Com eles, ok? Melhor dizer. Então é muito importante nós sabermos isso, ok? Então, o céu, o fim da jornada. No primeiro ponto do terceiro tópico, estaremos onde Deus está. Foi Jesus que disse. Então nós vamos ver que Jesus falou e Deus também afirma em Apocalipse essa verdade. Em João capítulo 14, verso 3, Jesus disse que nos levaria para morarmos com Ele para os
para todos sempre. Tá? Tá lá, não turbe vossos corações, crede de mim, crede de Deus, porque na casa do meu pai há muito lugar. E eu vos vou preparar lugar. Se não fosse assim, não vos teria dito. Porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Então Jesus está preparando a nossa morada. Rua de ouros, né? Muro de cristais, coisa linda, tá? Vale a pena entrar pelo caminho da tribulação, que é o caminho estreito, a porta apertada. Apocalipse afirma essa verdade também. Agora já não é só Jesus, mas aqui entra Deus, tá? Apocalipse 21:3 diz: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitarão e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Olha aí, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo nos afirma que o nosso destino final está para sempre, estar para sempre com o Senhor. Então Jesus prometeu nos levar no arrebatamento para essa morada dele, onde que ele estiver, esteja conosco. E Deus agora, depois de toda a finalização, né, quando ele criar um novo céu e a nova terra, então Deus vai habitar juntamente com os homens em seu tabernáculo. Está ali junto e misturado conosco para sempre. Mas será uma maravilha estar junto com Deus. Já pela fé é maravilhoso. Imaginou você estar pessoalmente, um corpo glorioso, com o Senhor Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Irmão, isso vai ser alegria eterna, tá? É por isso que o Apocalipse diz que lá não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Tudo será extinto, haverá plenitude de vida, de alegria, né? De bênção eterna, ok? Então avançando para o segundo ponto do nosso terceiro tópico, tá? Nesse tópico nós temos 3 pontos. As lágrimas cessarão. Olha aí, Apocalipse 21, verso 2 e 4. Confirma a grande promessa feita pelo Senhor Jesus, onde todas as lágrimas de tristeza e dor serão enxugadas. E isto acontecerá quando entrarmos na cidade santa, tá? Ou na Santa Jerusalém. Jesus fala no Sermão do Monte, capítulo 5 e verso 4. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, serão enxugadas as suas lágrimas. E vem Apocalipse, né, dizendo essa verdade, confirmando essa verdade, ok? A morte, o luto, o pranto e a dor serão extintos. Todas as coisas serão transformadas e a justiça será perfeita em todos e para todos, pois as primeiras coisas são passadas e eis que tudo será novo. Apocalipse 21 e 4. O primeiro céu, a primeira terra são passadas e agora tudo, né, se faz novo, né? Tudo fresquinho, tudo recente, tudo, né, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá pecado. E a promessa é que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não veremos mais a morte, não veremos mais dor, não teremos mais dor, lágrimas, sofrimento. Não passará em nossas portas, em nossas ruas, cortejo fúnebre, ok? Não haverá assassinato, não haverá pecado. Será plenitude de vida, plenitude de alegria no Espírito Santo, tá? Plenitude de saúde. Tá? E nós vemos aqui que uma história, né, extra-bíblica não pode ser uma história antibíblica, mas uma história extra-bíblica, né, vale, tá? Porque não é heresia, ok? Mas diz um certo escritor, não sei se foi aquele famoso escritor, que agora não vou me lembrar o nome, tá? Que muitos dizem, se eu lembrar, eu vou dizer o nome dele aqui. Diz que a rainha de Sabá, né, além daquele enigma da abelha que Salomão resolveu, a rainha de Sabá lançou outro enigma para provar se Salomão era o mais sábio. Ela foi visitar ele e encantou e falou: vamos provar se é sábio mesmo. E ela disse assim, perguntando, né, para Salomão: que águas que não são dos céus, que não vêm das nuvens e nem brota da terra, que águas são essas? Foi a pergunta que ela fez para Salomão, segundo a história de Joséfo, se não estou equivocado, tá? Parece que foi ele que contou essas, não tenho certeza, tá? Então, salve não me engano, né? Acredito que seja ele, pode ser ele, tá?
Ele traz muitas histórias da Bíblia, né? Então ela fez essa pergunta, né? Água que não vem do céu, que não brota da terra. Que águas são essas? E Salomão, com muita serenidade, com muita sabedoria, ele disse: são as águas doces que brotam da alegria e as águas amargas que brotam da tristeza. E essas águas são as lágrimas. Ele quebrou a mulher. A mulher se apaixonou por ele e ali houve um casamento. Ela voltou gestante para a sua terra, né? O Egito, que era a terra africana na época, né? O continente asiático. E ali foi introduzidos os primeiros nomes, né? Hebreus no continente africano, naquele lugar ali, certo? Eu não vou me lembrar agora o nome, mas tem um nome ali, Cirineu de Cesaré, se não estou equivocado, né? Que é um nome que foi lançado ali na cultura africana, ok? Então é muito importante. E ela ficou aquebrantada e viu que Salomão era o Google, né? Quer dizer, era superior ao Google que nós temos hoje. O Google, tudo você pergunta se tem resposta. Às vezes tem resposta errada, né? Mas Salomão não errava porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Foi o maior sábio. Depois dele, né, só Jesus, né? Aí não tem para ninguém. Jesus foi maior do que Salomão, diz o próprio Jesus, né? Então, é um enigma que ela lançou. Salomão, não, essa é fácil de resolver. São as lágrimas. Ela não brota nem do céu, não desce do céu da nuvem, nem brota da terra, porque normalmente as águas vêm dos rios, né? Brota da terra, tá? As fontes, e também vem das nuvens, dos altos céus. Mas de onde serão essas águas? Dos olhos, são as lágrimas, né? Resolveu o enigma e Salomão foi aplaudido pela sua inteligência espiritual. Irmão, aqui para finalizar, já estamos chegando ao final, mas os grandes sociólogos, né? Os estudiosos do comportamento humano, eles descobriram várias, múltiplas inteligências humanas, mas não conseguiram descobrir a inteligência espiritual, tá? Eles descobriram a inteligência sinestésica, que é a inteligência corporal, que são os grandes dançarinos, os grandes jogadores, tá? A inteligência matemática, que são os grandes engenheiros. A inteligência poética, que são os grandes poetas, né? A inteligência política, que são os grandes oradores, que manobra a massa, mas eles não conseguiram descobrir a inteligência espiritual, porque eles não podem, eles são homens naturais. Diz que o homem natural não conhece as coisas espirituais, não discerne, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Então, o homem espiritual discerne tudo e muito bem, mas não é discernido pelo homem natural. E qual é essa inteligência? É o Espírito Santo de Deus. E nós temos o Espírito Santo de Deus. E por isso nós somos inteligentes como Salomão. Ok? Somos filhos do Altíssimo. Avançando para o último tópico da nossa lição. O último ponto, no terceiro tópico, e último, né? O céu como repouso eterno. Olha aí. Tem muita gente que acha que vai chegar no céu, vai armar uma rede, pedir para os anjos, né? Trazer suco para ele, maná toda hora para ele. Não é esse repouso que está falando, tá? Falando do repouso das aflições, do sofrimento, tá? Mas no céu vai ter trabalho. Alguém disse, né, um ditado fosco aí, tosco, né? Quando chegar no céu, quer saber quem inventou o trabalho para ele dar um murro no nariz dele. Não, moço. Você vai bater em Deus. Deus, Jesus disse, eu trabalho até agora, porque meu Pai trabalha. Então o trabalho não é quem trouxe o cansaço e a fadiga. Quem trouxe o cansaço e a fadiga e o suor do rosto foi o pecado. Então se você, né, quer ter uma conta, bater, então você tem que lutar contra o pecado, tá? Não contra Deus, porque Deus é o Deus de trabalho, tá? E não para, certo? Jesus trabalhava dia e noite, ok? Para o reino de Deus, tá? A palavra repouso não diz respeito ao trabalho ou atividades, mas diz respeito sim à fadiga ou sofrimento, né? Cansaço físico. Apocalipse 14, verso 13. Até porque no reino de Deus haverá muita atividade, conhecimento, adoração e trabalho, tá? Não pense que você vai ficar parado lá, tá? Apocalipse 19, verso 1 a 8, confere lá. Confere também 1 Coríntios 13 e 2. A justiça e a alegria no Espírito Santo será abundante no reino de Deus.
Então, você vai trabalhar, você vai ter conhecimento, porque Deus, Ele é Deus e o seu conhecimento não tem fim. Você chegar no céu, você aprende aqui e vai aprender eternamente com Deus. Você vai adorar Ele a todo momento, você vai ter atividade para fazer ali, ok? Não sei como, mas a gente imagina, né? Nas galáxias, né? E conhecendo todos os planetas, espaço sideral, é a imaginação vaga a gente, mas estamos ali trabalhando, mas não vai ter cansaço. Adão e Eva, antes do pecado, não tinha cansaço. Eles eram revestidos de poder, não andavam nu, mas não tinham vergonha, porque a glória de Deus o cobria. Mas após eles pecarem, irmão, despertaram, né, a ferocidade das feras carnívoras, né, que se tornaram carnívoras, né? Despertaram a ira, né? Despertaram o mal, tá? Porque Deus não criou o mal, mas Satanás é quem proporcionou, né, o mal quando pecou contra Deus, certo? Então Deus não criou o mal. Quando Isaías diz que Deus faz o mal e faz bem, ele está falando de juízo contra o pecado, mas Deus só criou o bem, só criou aquilo que é bom, mas Satanás corrompeu. E aí o mal surgiu por causa da desobediência de Satanás. Embora criado no céu, um anjo de alta patente, chamado Lúcifer, anjo de luz, um anjo que dominava todo tipo de música celestial, agora quer subir acima do trono de Deus. Deus não permite. E foi lançado do céu para a terra, perdeu o seu pôster, porque ele fez, né, brotar, ele fez o mal, né, se tornar realidade. Então Deus não criou o mal. Deus, ele faz o mal e o bem, mas o mal é o juízo de Deus contra as pessoas e as pessoas perversas, Satanás, né, que é o inferno, aonde vai ser o lugar de juízo de Deus, tá? Mas quem fez, tá, se tornar real o mal foi Satanás. Na ausência do bem, ele fez isso. Ele quis ser mais do que Deus. Então, bem entendido isso aí, né? Tendo dito essas palavras, creio que você está aprendendo muito nesse vídeo, ok? Vamos para a nossa conclusão. Conclusão. Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente, tá? Transformação de mente, como Paulo disse, né? Não conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Sabendo qual é a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus, ok? João, nós temos aqui, né, a transformar a mente, e é preciso ter uma nova natureza. Evangelho de João, capítulo 3, verso 12, né? Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 12, verso 14. Então, né, que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais porque ele é natural, mas o homem espiritual discerne muito bem, porque ele tem a inteligência do Espírito Santo de Deus, tá? Aí você vai conferir 1 Coríntios capítulo 2, e verso 14, tá? Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. 1 Coríntios 9, 24, 2 Timóteo 4 e 8. Chegamos ao final. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Eu estou sem inscrito no canal faz um bocado de tempo, então você que é inscrito, né, se inscreve o seu filho, se inscreve a sua esposa, se inscreve os seus parentes, seus primos. Vamos ajudar o canal a crescer, gente. Eu preciso de inscrição, tá? E o canal só é reeditado, só é indicado pela plataforma do YouTube se eu tiver um número bom de inscritos. Ele vai alcançar um patamar maior, certo? Então eu preciso da sua ajuda, né? A cooperação sua, essa é a cooperação, ok? E aí, se você não, pela primeira vez está assistindo, não inscreveu, se inscreve, dá o seu joinha e compartilha o nosso vídeo. E você que é inscrito, que está acompanhando nosso canal, temos um número bom aí de inscritos, né? Queremos mais, temos aí 300, mas precisamos de mais, ok? E aí você inscreve toda a sua família, todos os seus parentes, e dá o like, dá o seu joinha,
e Deus vai abençoar a sua vida e vai recompensar você, porque você também está fazendo, né, a obra de Deus através dessa palavra, através desse ensino maravilhoso. Às vezes você não tem um canal, você pode, através dessa cooperação, ajudar nós pregarmos mais longe, ensinar mais longe. Que Deus abençoe você, um beijão no seu coração e até a próxima lição. Bye, bye, queridos, e a paz do Senhor.